Está no ar. O Jornal do Senado. Senadores analisam mudanças na reforma da Previdência. Está no Senado o projeto que regulamenta o serviço do Uber. Rádio Senado é a grande vencedora do prêmio da CNBB. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Para tentar aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo federal negocia modificações em 5 pontos. A oposição diz que o recuo significou uma derrota, mas os aliados argumentam que a essência das novas regras de aposentadoria será mantida. Repórter Érica Christian. O governo autorizou o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, a mudar a aposentadoria para trabalhadores rurais, professores e policiais, além das pensões, das regras de transição e do benefício de prestação continuada. O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera o recuo uma admissão de derrota e antecipou que outras mudanças ainda serão feitas. Podemos dizer, sem medo de errar, que a reforma foi totalmente rejeitada, mutilada por não ter votos aqui no Congresso Nacional. Permanecem ainda pontos que são muito negativos e, nesse sentido, é provável, inclusive, que os pontos que restarem venham a ser derrotados, né? O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, negou derrota do governo ao citar que pontos principais, como a idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição, foram mantidos. Quando se manda uma proposta aqui, sabendo que vai haver uma negociação e que medidas vão ser propostas para alterar. Nós mesmos do PSDB propusemos uma porção dessas modificações. Trabalhador rural, benefícios continuados. O importante é que a essência seja preservada. Os senadores só vão começar a examinar a reforma da Previdência se a proposta for aprovada pelos deputados. Mas já chegou ao Senado o projeto que regulamenta serviços de transporte individual pagos, como Uber e Cabify. Na Câmara, foi definido que o serviço será regulado pelos municípios. Há no Senado uma proposta paralela sobre o assunto, em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Marcela Cunha. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados prevê que a regulamentação dos serviços de transporte individual pagos, como o Uber, seja feita pelos municípios. Assim como os táxis, que já são considerados um serviço público, também será necessária uma autorização para este serviço funcionar. O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o teor do projeto e as exigências estipuladas. É preciso ter uma regulamentação. Agora, deixar funcionar livremente. Claro que pagando tributos e tendo a fiscalização por parte do governo, mas sem essa coisa de autorização prévia. Isso vai matar, vai virar um novo táxi. O projeto aprovado pelos deputados prevê ainda que os carros utilizem placas diferentes na cor vermelha, a exemplo do que fazem os táxis. A proposta do Senado, de autoria do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, também prevê a necessidade de uma licença anual para os serviços de transporte individual, a ser emitida pelos municípios e revertida em melhorias urbanas e no transporte público. Ela também prevê que, além da carteira de habilitação, os motoristas apresentem comprovante de antecedentes criminais e contratem um seguro contra acidentes. Hoje é comemorado o Dia do Jornalista e a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou que esses profissionais continuem sendo vítimas de violência, que se manifesta não somente com agressões físicas, mas com desrespeito às regras de liberdade de expressão e de sigilo da fonte. O Brasil, segundo Lídice, foi o segundo país onde houve o maior número de assassinatos de jornalistas em 2016, perdendo apenas para o México. De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, durante a cobertura de manifestações de rua entre maio de 2013 e setembro de 2016, 300 jornalistas foram agredidos. A violência contra os profissionais, a independência da mídia, o meio ambiente, a autocensura, o enquadramento legal, a transparência, a infraestrutura e a extorsão são critérios usados pela organização independente Repórteres Sem Fronteiras para determinar o ranking mundial de liberdade de imprensa. Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a posição de número 104 entre 180 países avaliados.
E ainda sobre jornalismo, a Rádio Senado venceu o Prêmio de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A emissora teve uma segunda reportagem entre as finalistas. Repórter Maurício Desante. A grande vencedora na categoria rádio foi a reportagem especial Prevenção de Suicídio. É preciso falar, é preciso salvar vidas, da jornalista Paula Groba. A produção da Rádio Senado ajuda a identificar algumas atitudes de quem pode estar pensando em suicídio. Traz a opinião de especialistas sobre como prevenir esse mal e o que tem sido feito pelo poder público para evitar as mortes. A cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no país, o que coloca o Brasil em 8º lugar no ranking mundial. Paula Groba recebeu o prêmio Microfone de Prata em Trindade, Goiás, e destacou a postura da CNBB ao reconhecer a gravidade do tema. Infelizmente, é um problema que está atingindo a nossa população cada vez mais. E a CNBB entendeu que esse é um assunto preocupante, que merece destaque. Também finalista do prêmio CNBB, a reportagem da Rádio Senado Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha, contou a história de vítimas desse tipo de acidente, que acontece quando os cabelos se enroscam nas partes móveis dos motores das embarcações e causam o arrancamento brusco do escalpo ou do couro cabeludo. Adriano Faria ressaltou a importância de uma emissora pública como a Rádio Senado ter chegado à final da premiação com 2 reportagens. Apesar de todas as dificuldades de se fazer comunicação pública no Brasil, o fato de uma emissora ter destaque numa premiação nacional realmente é algo que tem que se comemorar. As 2 reportagens especiais da Rádio Senado podem ser ouvidas na íntegra na página da emissora na internet, em senado.leg.br/rádio. Para o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, o Brasil só vai consolidar o caminho até o Oceano Pacífico quando vencer as barreiras, a burocracia e concretizar a intenção de integrar o país com o Peru. O senador informou que se encontrou com o embaixador peruano Vicente Rojas quando discutiram um reforço de acordos bilaterais e a busca de novos potenciais, inclusive na área econômica. Gladson Cameli ressaltou no diálogo com o embaixador a vitalidade da economia acriana. Segundo ele, o Acre está entre os 5 estados que mais cresceram em 2014. O produto interno bruto hoje é de R$1 bilhão e a indústria representa 11,9% desse total. Não é de hoje que enfrentamos adversidades climáticas, enchentes históricas, precariedade de acesso, más condições das estradas vicinais, ausência de pontes, barreiras comerciais, poucas linhas de financiamento e um controle desmedido de órgãos incentivados por uma política ambientalista insustentável. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, informou que o estado que representa é o 3º maior produtor de frutos cítricos do país e a exportação de suco de laranja tem grande importância na economia estadual. No entanto, o governo vem tratando com descaso esse setor produtivo. O senador avalia que a crise na citricultura se arrasta há quase 20 anos e é agravada pela estiagem que matou quase 30% das árvores frutíferas. Eduardo Amorim pediu investimento em cursos técnicos para aumentar a produtividade da citricultura e cobrou do governo de Sergipe a oferta de crédito para assegurar o nível de investimento necessário nas plantações. É importante que se dê atenção dobrada ou redobrada para que consigamos reverter essa situação. Não podemos perder espaço em nenhum campo, especialmente um campo tão importante como a citricultura. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou levantamento sobre governança e gestão de pessoas na administração pública federal. O estudo revelou que quase a metade das mais de 300 instituições analisadas se encontram em estágio inexistente ou inicial de capacidade em governança de pessoal. Por outro lado, 8% estão em estágio aprimorado. O resultado atual é um pouco melhor que o anterior, no qual a maioria dos órgãos e
entidades estava em estágio inexistente ou inicial e que somente 7% tinham nível avançado. O ministro relator do TCU, Augusto Nardes, explicou que a suave melhora demonstra que o trabalho está sendo útil para o aperfeiçoamento da governança e gestão de recursos humanos nas instituições federais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.